Olá, sou Marcelo Peroni, da Catarses, do Núcleo Catarses. Começo agradecendo a presença de todos vocês aqui. Dizer pra gente, o nosso grupo faz uma pesquisa de teatro para a infância e juventude, e para nós é sempre muito importante ter pessoas que acreditam, que valorizam, que estudam o teatro para a infância e para a juventude. Nós hoje estamos aqui na presença do Roberto Frabetti. Eu começo dizendo dele porque acho que essa ideia de poder registrar esse momento, né, Frabetti, nasce porque nós entendemos que a cultura italiana, e que mais especificamente um grupo de teatro italiano, um diretor, ator italiano, ele nos influencia naquilo que a gente quer e deseja apresentar para as crianças aqui no Brasil, o nosso trabalho. Então, a Catarses, ela nasce em 2013. Em 2015, nós tivemos a oportunidade de fazer uma residência artística na Itália sobre a nossa proposta de estudo naquela ocasião era o teatro e as crianças. Nós não fomos com o intuito de conhecer o La Baracca, nós fomos para uma residência artística de um outro grupo, que é o Princípio Ativo, mas para nossa alegria, o Princípio Ativo estava com uma apresentação agendada no festival, produzido, promovido há tantos anos pelo La Baracca, Testoni Ragazzi, na cidade de Bolonha. Foi quando nós tivemos o primeiro contato com o Roberto Frabetti, com todo o grupo La Baracca, e aquilo pra gente, a gente disse que aquele momento foi um divisor de águas pra gente. Nós, a partir daquele momento, nós começamos a dizer, faz muito sentido para nós o que esse grupo apresenta, a pesquisa que esse grupo faz. Quando nós vimos a relação deles com as crianças, aquilo fez todo sentido e nós, lá mesmo, nós começamos a dizer, nós queremos pesquisar mais sobre isso. Nós entendemos, porque nós trabalhávamos com crianças um pouco maiores. E o nosso trabalho era pensado para essas crianças a partir dos 6 anos de idade. E quando a gente viu o teatro chegando de uma maneira tão potente, de uma maneira tão honesta, olhando no olho das crianças, trazendo arte de muita qualidade para as crianças, apresentando uma experiência estética, aquilo para nós fez todo sentido. Nós voltamos da Itália decididos a pesquisar o teatro para as crianças pequenas. Voltamos com vários livros do Frabetti e do La Baracca na bolsa, fomos lendo isso e já imediatamente na sequência, nós lá na Itália pensamos, a gente quer fazer um espetáculo que nasça do Scarabocchio, dessa garatuja, dessa primeira maneira de representação gráfica que a criança tem. E quando a gente chegou aqui no Brasil, nós começamos então a fazer a experiência na sala de ensaio. Nós íamos para a sala de ensaio e criávamos as cenas, experimentávamos, começamos a criar os objetos de cena, vimos isso, foi muito importante também para a gente. Acho que algo que despertou muito o nosso interesse e fazia todo sentido quando a gente começou a estudar a criança, que a gente viu que os espetáculos, o Roberto acabava o espetáculo e convidava as crianças para ver os bonecos que ele utilizava, para experimentar, para materializar aquilo que elas tinham acabado de ver. Isso para a gente fez muito sentido, porque a gente entendia que a criança tinha essa necessidade de, num segundo momento, depois do seu papel de espectadora, poder, ela tá nessa fase que ela precisa testar tudo isso. Então aquele momento para a gente, em Bolonha, foi um divisor de águas. A gente voltou de lá, assim, e isso é muito bom para a gente artista, a gente voltou de lá instigado, querendo estudar e experimentar para as crianças. E assim nasce, então, o Scaratuja, numa brincadeira entre as palavras Scarabocchio e Garatuja, a gente mistura e nasce o Scaratuja em 2016, um ano após a gente conhecer o trabalho do La Baracca. De lá para cá a gente voltou outras vezes a Bolonha, estávamos com um projeto encaminhado para fazer um texto do Roberto com direção do Andrea Busetti aqui no Brasil e em parceria com a Itália. Veio a pandemia, isso ficou um pouco freado, mas não desistimos ainda, queremos fazer essa parceria, porque para a gente a influência, a referência que vocês
que Roberto e o grupo nos trouxeram tem sido fundamental para a gente seguir com o nosso trabalho. Ho finito. Ha già detto tutto Roberto, ha già detto tutto Marcello. Ma vabbè, posso dire alcune cose quasi per continuare, visto che hai dato il via. Io ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare con i bambini più piccoli tanti anni fa, era il 1986. E per me sono state una scoperta assolutamente imprevista e che continua ad essere una scoperta imprevista. Perché credo che i bambini piccolissimi, i bambini e le bambine piccolissime, siano una fonte di osservazione sorprendente. Ci permette, a mio avviso, di capire non solo tutte le altre età dell'infanzia e dell'adolescenza, perché loro ci insegnano tanto, sono dei meravigliosi maestri. Per me ci permettono anche di capire tanti aspetti dell'essere umano, perché loro credo che siano esseri umani completi, per competenze, per sensibilità proprie della loro età, capaci di raccontarti una voglia di conoscere il mondo che piano piano poi, fino a quando arrivi agli adulti, spesso vedi scomparire. Dopo tantissimi anni che lavoro con i piccolissimi, e a me piace ancora tanto andare in scena, mi piace scrivere, mi piace fare regia, ma mi piace tanto andare in scena perché è il luogo dove li posso vedere. Un po' come questa mattina, mettendomi dalla parte di Alina e di Vladimir, immaginavo le loro emozioni mentre ricevevano sguardi, tensioni, questa loro capacità di raccontarsi con tutto, le posture, il mettersi la mano in bocca piuttosto che stare fermi immobili, insomma tutta la loro complessità. Credo che siano spettatori incredibili e assolutamente capaci di godere pienamente anche di forme spettacolari molto diverse, senza parole, con molte parole, con immagini, di amare la danza, di amare il teatro di figura, di amare le ombre. Credo che non esista un teatro per la prima infanzia, ma esistano tanti teatri per la prima infanzia, per i piccolissimi, e che loro poi scelgono. Qualche spettacolo gli piace, qualche spettacolo non gli piace. Credo che sia davvero una modalità per imparare a lavorare con i bambini, con i ragazzi. Io credo che lavorare con i piccolissimi ti insegni tantissimo a lavorare con gli adolescenti, perché cominci a scoprire tutto che cosa c'è dietro quelle tante maschere che a volte si possono mettere, ma dietro c'è questa grande sostanza, questi esseri umani pieni di energia e di voglia di vivere, che sono anche è in ogni adolescente. I piccoli te lo insegnano e ti dicono: per favore abbi rispetto di me, devi avere molto rispetto di un bambino piccolo, devi essere capace di ascoltarlo e di sapere che in ogni momento lui ti ascolta e ti guarda. Questo per me è una lezione incredibile ed è quella che mi piacerebbe in un qualche modo raccontare via via a tutti gli adulti. Guardate che i bambini, i piccolissimi, ma poi via via tutti fino agli adolescenti, loro crescono guardandoci e ascoltandoci. Io vorrei portare qui l'origine di questo progetto, che è nato da tre momenti particolari. Il primo è che il Ministero ha aperto l'opportunità per gli uffici scolastici consolari. Io dirigo l'ufficio scolastico dentro il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, e il Ministero ci ha offerto la possibilità di creare un progetto per migliorare l'offerta formativa e promuovere il sistema della formazione italiana nel mondo. E quindi ho pensato di scrivere un progetto chiamandolo La strada maestra dell'infanzia, l'infanzia al centro del capitale umano, un po' quello che diceva anche Roberto. E questo progetto si articola in varie fasi. Una fase è stata col pedagogista Francesco Tonucci, una fase è con l'esperto di teatro Roberto Frabetti, e poi ci sarà una terza parte a novembre con Reggio Children.
Tutto questo perché ci sono altri fattori che si sono creati quest'anno. Oggi è il primo giorno della settimana della lingua italiana nel mondo e quest'anno è dedicata al libro. E proprio nell'idea di promuovere una cultura pedagogica di rispetto del bambino abbiamo pensato che Roberto potesse fare una conferenza sul suo libro Cari genitori, per educare anche i genitori e le famiglie all'importanza dell'arte per la prima infanzia come risorsa di espressione della propria personalità. E, inoltre, quest'anno ricorrono anche i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. E quando Marcelo mi ha spiegato come la ricerca pedagogica, artistica e teatrale italiana abbia influito su quella brasiliana, io ho pensato ci sono tante cose che l'Italia ha potuto dare al Brasile, ma ha potuto anche conversare con il Brasile su tanti aspetti. E questo del teatro per l'infanzia è una cosa rara che solo gli artisti conoscono dal profondo, ma non è così diffuso sapere l'influenza dell'Italia nel mondo teatrale artistico di San Paolo o del Brasile. E quindi siamo qui per valorizzare queste tre cose importanti: il rispetto dell'infanzia, la lingua italiana, la ricerca italiana anche dal punto di vista artistico e teatrale. Questo. Bom, então aqui, enquanto escola italiana, enquanto escola internacional, nós sempre valorizamos, inclusive, toda a influência, né, italiana, e fazer essa parceria com uma equipe que, assim como nós, acredita na infância, respeita a infância nas suas múltiplas linguagens, foi muito significativo, né? E a gente, enquanto professores, enquanto educadores, nós nos dizemos ricercatori anche pela infância, né? Nós nos dizemos pesquisadores da infância. Então, para mim, em particular, assistir as crianças, ver o olhar, né, com eles guardem, né, os olhares encantados, o encantamento em assistir uma peça de teatro sem nenhuma palavra. Não teve nenhuma palavra e eles iriam interagir, né? Isso para mim, eu conhecendo todas as crianças, eu vi como esse esguardo, esse olhar encantado, ele está guardado agora na minha memória, no meu material pessoal. E receber a equipe que se dedica para as crianças compartilha também, a gente compartilha essa ideia de que as crianças merecem consumir cultura, né, desde bebês até aos 6 anos, né, que é a idade com que nós trabalhamos. Acho que é um pouco do que a gente já falou lá embaixo. É uma experiência diferente trabalhar com crianças um pouco maiores, por mais que a diferença de idade seja bem pouca, pra gente é bem diferente. Então a energia é outra, a energia que a gente desprende, a energia que a gente recebe é diferente. E daí trabalhar com os pequenininhos é outro esquema. E acho que isso também mostra como um mesmo espetáculo pode ter essa variação, essa diferença dentro dele. Eu sinto que o Escaratuja, para crianças pequenas, é um espetáculo. Para crianças maiores, ele é o mesmo espetáculo, só que com uma outra dinâmica, com um outro peso. E acho que isso me chama muita atenção. Sou Camille, trabalho na GEPROS, a Gerência de Desenvolvimento de Programas Sociais do SESC. Atuo na área de infâncias e juventudes, especialmente num programa chamado Programa Espaço de Brincar, que ele é voltado para crianças de 0 a 6 anos, né? E o lugar que a gente ocupa, acho que nesse ambiente, é de buscar essa educação nesses modelos, né? Essas pedagogias, né? Acho que o SESC pesquisa um pouco isso,
para a gente ver como que a gente consegue, a partir disso, trazer uma educação não formal, né? Trazer um desenvolvimento com respeito, né? Que foi trazido aqui, muito pautado na escuta, né? Das crianças. A gente entende que o bebê, a partir do momento em que ele nasceu, ele contribui, né? Ele não só absorve, ele contribui, ele modifica o meio em que ele está, né? Ele modifica o mundo. Então, se a gente acredita nisso, a gente precisa trazer ferramentas onde ele possa também ser protagonista, né? E pra gente o brincar é o cerne da questão. Então a criança, acho que todos nós, mas especialmente a criança, né? O brincar é o cerne. A partir disso, a gente entende que o brincar está em todas as coisas. E estando em todas as coisas, a gente acredita muito nesse educar pelo afeto. E aí se o brincar, aquilo que me afeta, né? Aquilo que troca comigo, tá em várias linguagens, a arte, o teatro, a música, enfim, né, o movimento, tá dentro disso, não dá para desassociar, né? A criança não sai sem isso. E a partir disso, a gente, dentro do programa, tem esses elementos, né, entendendo que o teatro, que a música, que a dança, ela tem, além do seu papel artístico, de formação de público e tal, mas ela tem um lugar muito específico, que é esse lugar da expressão, né? Que é esse lugar onde a criança brinca, a gente entende como uma brincadeira também, né? E que aí, por meio dela, ela vai se tornando, né, um sujeito de direito, mais sensível. E a gente não pode esquecer do trabalho com a família, né? A gente vinha falando um pouco sobre essas parentalidades, sobre a importância dos adultos estarem inseridos, principalmente nessa faixa etária de 0 a 3, que é um desafio para nós e é onde a gente também mergulha as nossas pesquisas, é onde a gente quer realmente desenvolver aí uma ação mais efetiva, né? Para quebrar um pouco esse estereótipo de que a criança, nessa fase da vida, ela precisa dos que a gente chama de cuidados básicos, que precisa, mas não é só, né? Não é só. E que é fundamental, né? Acho que quando eles falaram muito sobre a escuta, né? Sobre o respeito com a criança, eu acho que pactua muito com o que o SESC traz. E aí, por conta disso, a gente busca, né, essa pesquisa, essa aproximação e trazer nas nossas ações, assim, num ciclo mesmo, né? Sem deixar que isso se perca, né? Essas experiências, essas vivências, né? Então, a gente acredita no teatro, nessa linguagem para bebês como um potencial transformador. É um meio que a criança consegue se comunicar, né? Ela consegue também interagir para a gente entender que ela não está só recebendo, mas que ela também modifica esse meio. Eu sou a Camila, trabalho hoje na Gerência de Ação Cultural do SESC São Paulo e eu vou tentar não repetir a Camila e fico muito feliz porque é um entendimento da instituição, né? Desse respeito e dessa valorização das infâncias, né? E das famílias nos seus mais diversos arranjos. E eu acho que hoje foi muito delicado, né? Poder ver as crianças ali participando do espetáculo. O SESC São Paulo já há muitos anos trabalha com teatro para as crianças e nas suas mais diversas formas, né? Então, trabalhos com atores musicais, teatro de formas, né? Teatro com bonecos, trabalhos mais narrativos e de um tempo para cá a gente tem percebido mesmo uma ampliação da pesquisa para a primeira infância, né? De diversos grupos e sempre é uma alegria recebê-los também nas nossas unidades. A gente sabe que é um trabalho muito consistente, né? E é sempre muito interessante ver a relação das crianças com as obras, né? Pensando nas crianças muito pequenas, né? E nos bebês, e nas crianças da primeira infância, a gente vai percebendo também o quanto é importante ou o quanto é viável pensar numa forma específica, né? Ou numa linguagem que de fato se adeque àquelas crianças. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vai para a sala escura e começa com um teatro que normalmente é para as crianças um pouco mais velhas, né? O som mais alto, escuridão, muita narrativa falada, você percebe
um comportamento das crianças pequenas que de repente ali não está tão confortável, né? Embora uma ou outra criança se prenda, né, visualmente ou mesmo na questão das músicas, você percebe uma relação ali diferente. E quando você oferece um trabalho que foi pensado para aquela criança naquela faixa etária, você se encanta com a relação, né? Você tem um outro tempo, você tem outros estímulos, então é sempre muito rico. E hoje a gente teve a oportunidade, né, de vê-los ali, que eram crianças que tinham os pequenininhos, aqueles que eram um pouquinho mais velhos, e a relação que eles faziam e as diferentes formas, né, de se expressar naquele conjunto, né, tanto na coletividade das crianças quanto na relação com a obra e com os artistas. Então é sempre muito rico. E a gente tem certeza, porque a gente acompanha algumas famílias que frequentam o Sesc há muito tempo, então a gente vê aquela criança pequenininha que vai ao teatro no começo, que às vezes tem medo da sala, medo do boneco, né? Ou então que ela vai, a gente vai vendo ela crescer e você percebe o quanto essa experiência artística, né? Falando especialmente da experiência teatral, mas também a gente pode ampliar para as outras linguagens, o quanto é importante, né? Porque a gente vai pegar essa criança um pouquinho mais velha, às vezes até nos nossos programas, né? No Curumim, no Juventudes, e a gente percebe o quanto ter vivido essas oportunidades, né? De frequentar um espaço cultural e de conhecer artistas e ter acesso a todos os mundos que o teatro pode trazer para a criança, né? Porque é uma grande janela, né? É um lugar lindo que vem trazer histórias, possibilidades. Você percebe o quanto isso é importante para aquele jovem depois de alguns anos. Então, eu acho assim, muito rico essa oportunidade e que bom que a gente pode oferecer isso para as crianças e bom que os artistas também estão produzindo tudo isso. Muito bom. Acho que até diante do que a Camila coloca, eu queria trazer uma questão que para a gente é bastante cara, que a gente pensa muito sobre ela e que a gente tem muito olhado para o que a gente vê no Labaraca e que às vezes esse assunto ainda assim, é um pouco controverso dentro da discussão da cultura aqui no Brasil. A gente vê, nosso entendimento enquanto catarses é que sim, há linguagens específicas para cada faixa etária. Porque há uma discussão, mas o espetáculo não tem que ser para toda a família? Ele também, na minha opinião, e eu vou colocar a minha, depois eu queria que o Roberto falasse um pouco sobre isso, ele pode sim também ser um espetáculo que é para toda a família. Mas a gente viu muito lá, por vocês, pela pesquisa de vocês, pelo festival, pelos espetáculos do Labaraca, essa preocupação de dizer, olha, esse espetáculo é indicado para quem tem 1 e 2 anos de idade. Esse é para quem tem de 3 a 5. Esse é para aqueles que têm de 6 para cima. E eu acho isso muito, muito interessante do ponto de vista da pesquisa para o artista. Né, Roberto? E queria que você falasse um pouco sobre isso. È un concetto molto complicato. E io sono della tua stessa idea. Io penso che il teatro per ragazzi sia un teatro per diverse fasce d'età. È una discussione, in molti sono d'accordo, in molti non sono d'accordo. Molti pensano che esista lo spettacolo 099. Sì. Io penso che possa esistere, perché tutto può esistere. Però è una cosa particolare che può accadere. Ma se io voglio andare a incontrare quei bambini di quell'età, quelle ragazze adolescenti, se voglio andare a incontrare quel pensiero, quel ritmo, i loro interessi, io devo dedicarmi a loro prima, devo cercare di conoscerli, perché non li conoscerò mai, ma cercare di conoscerli, cercare di capire quello che loro sono anche per me e come io posso cercare di trovare, sempre cercare, di trovare una relazione forte. Io penso che il teatro debba essere usato per costruire delle relazioni sensibili, non debba essere utilizzato per insegnare o per fare altre cose, o che il teatro sia da capire. Io penso che anche il teatro classico più bello, io sono particolarmente innamorato del teatro greco. Io credo che Eschilo
sia da sentire ancora prima che da capire. Poi dietro c'è tanto. Il teatro credo che sia sentire, sia vivere, sentire con tutti i sensi e sentire anche con la propria mente, liberi di interpretare. Quello che diciamo sempre, non dite ai bambini non chiedete ai bambini cosa hanno capito, perché è una domanda che non ha senso, perché ognuno di loro, e stamattina guardandoli, ha capito quello che ha voluto capire, l'ha collocato nella sua storia, l'ha collocato nel suo immaginario. Che cosa ha capito? Ci interessa? Ma quello che invece rimane è la relazione sensibile. E questo credo lo puoi costruire solo se tu onestamente ti poni davanti a loro per l'età che hanno quelli che sono i loro ritmi. Io non posso andare davanti ad un bambino di 8 anni usando gli stessi ritmi di un bambino di 24 mesi. Come non lo posso fare? Io penso che lo stesso testo possa essere a volte usato per età diverse, però davanti è bello avere un pubblico che sia un pubblico più vicino nelle diverse età, quindi i bimbi della scuola dell'infanzia piuttosto che quelli delle creche dei nidi, perché forse riusciamo a trovare una maggiore, ad avere maggiori possibilità di trovare davvero un ritmo comune. Io credo che il teatro sia avere un ritmo comune, lo diceva Peter Brook, che come regista ci capiva abbastanza, è uno dei più grandi registi del Novecento, e dice che il teatro è cercare un ritmo comune, perché solo così nasce un interesse. Beh, mi piace questo, perché questo però vuol dire che dietro c'è anche una tua intenzione, l'avete usata in tanti, avete usato la parola pesquisa molte volte, io credo sia una parola fondamentale nella vita di tutti, continuare a cercare. Infatti in italiano c'è un gioco di parole che forse non so se è traducibile, che è ricerca, se lo spezziamo è cerca ancora, ricerca. Ok. Cerca di nuovo. Cerca di nuovo. Cerca di nuovo. Sì. Questo è un gioco di parole che a me piace tanto, ovvero non finisci mai di cercare. E se tu sai questo, quando tu devo avere davanti qualcuno con il quale possa dialogare, quindi ho bisogno di poter avere un'idea dei ritmi e potermi lasciare andare a quel ritmo. Posso aggiungere una cosa? Claro. Poi, scusi, finisco, poi può capitare che nei spettacoli per le famiglie ci sia il bambino di 20 mesi e il fratello che ha 7 anni, al quale però magari quando lo vedi entrare dice: ma cosa sei venuto a fare che tu sei grande? E lui dice: sono venuto a accompagnare mio fratello. E già questo ruolo di accompagnatore, di mentore del fratello è già un modo diverso, e alla fine ti accorgi che lui è stato bene, e parli con lui e tutto va. Però è davvero un discorso di capire i ruoli, quindi si può giocare con età diverse, non è una cosa esclusiva, però è almeno avere una chiarezza su che cosa è meglio fare per trovare una relazione alta. E su questa idea, no? E su questa idea proprio anche del rispetto delle fasce d'età, perché c'è tutta anche una letteratura pedagogica, penso solo a Maria Montessori, che diceva proprio che il cervello ha le sue fasi di sviluppo, e le neuroscienze poi hanno confermato ricerche di Maria Montessori, e che quindi bisogna rispettare anche quel momento. È una cosa che dice sempre anche Roberto nella sua ricerca: quello che ci interessa è il bambino per come è lui in quel momento, in quella sua fase di crescita, non perché diventerà l'adulto, diventerà l'adolescente o perché è la società del domani. Non ci interessa il presente di quel bambino, e quindi anche il teatro va bene se ha 2 anni per quella fascia d'età, perché succedono cose a 2 anni che non succedono più a 3 o a 4 o a 5. E quindi è il rispetto di quel momento che fa parte anche della scelta del teatro e di come adattare anche un teatro classico per un bambino piccolo, una bambina piccola. E acreditando nessa potência da linguagem teatral, apesar de ser voltado para um público um pouquinho menor, a gente vê que até as crianças maiores começam a se revisitar, né? Os professores começam a se revisitar, então a importância e a potência das relações que se estabeleceram naquele momento, né?
entre as crianças e vocês, os professores e as crianças, todos que estavam ali se manifestaram de alguma forma por conta da linguagem do teatro, de toda essa expressividade. È quello che diceva anche Camilli, che diceva il bambino non è solo fruitore, ma è lui che contribuisce a darci informazioni, conoscenza e idee, è parte di tutto. E tem uma pesquisa do Frabete que eu queria até que você pudesse falar sobre a relação sensível, né? Que é exatamente sobre isso, assim, o artista, a família e a criança, né? E que nesse meio acontece essa relação, existe essa relação, esse lugar de vínculo, enfim, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sul significato di relazione sensibile. La relazione sensibile, a parte il triangolo, che è questa figura geometrica che secondo me racconta molto bene che cosa accade in scena e cosa dovrebbe accadere in scena, ma questa è un'altra storia. Perché racconta anche della relazione tra chi sta in scena insieme, racconta, per dire, la relazione che stamattina avevate tu e Vladimir, la relazione che avevate voi con gli oggetti, col testo, col pubblico, sono tutti triangoli e in mezzo c'è la relazione. La relazione sensibile, secondo me, è quella che cura il sentire dei due soggetti coinvolti. Possiamo essere in teatro, possiamo essere qui adesso, e i soggetti che in un qualche modo, ancor prima del comprendere, si sentono, si percepiscono. È il percepire l'altro, e il percepire tutti i sensi, con gli occhi, con l'orecchio, con il tatto. Quando vedi uno spettacolo che ti piace ti vengono i brividi, e sentire i brividi, o senti una musica che ti piace, e questo è essere sensibili. Ecco, io credo che privilegiare l'importanza della sensibilità voglia dire in un qualche modo anche pensare che i contenuti, i saperi diversi passino attraverso l'importanza del sentirsi. Faccio un'affermazione brutale, se posso. Molti insegnanti pensano che tutti i giorni vanno in scena gli insegnanti. Gli insegnanti tutti i giorni vanno in scena. E dal teatro potrebbero, come ricerca loro, fare un lavoro sulla loro corporeità per in un qualche modo riuscire a sentirsi anche meglio di fronte a questo pubblico complicato e complesso. Loro vanno in scena, ci sono però molti insegnanti che hanno perso completamente l'importanza della loro corporeità, l'importanza del linguaggio corporeo. Il linguaggio corporeo non è il gesto, ma è la voce, è la sonorità, il modo in cui guardi, come tu riesci a integrare il pensiero col tuo stare. E secondo me molti insegnanti pensano che insegnare sia trasmettere solo contenuti. Io penso, è una mia presunzione, probabilmente sbagliatissima, che i bambini di qualsiasi età, e però quando saliamo e arriviamo agli adolescenti ancora di più, guardino l'adulto che anda avanti, leggano la sua corporeità, capiscano dalla postura, dal modo di usare la voce, dal guardarli, dall'essere in quella situazione con tutto se stesso, se vale la pena o meno di ascoltarlo. Quindi dopo, se dicono no, non mi interessa questo adulto, i contenuti non viaggiano più, anche i contenuti più belli. Io credo che la corporeità, intesa in questo senso, sia un grande, come dire, media per poterci permettere anche di comunicare tutte quelle che sono le conoscenze e le esperienze. Ecco, in questo la relazione sensibile, oltre ad essere magica, perché io ho 70 anni, quando io vado in scena davanti a un bambino di 1 anno, ci sono 69 anni di differenza. 69 anni di genere, perché riusciamo a stare insieme e a vivere emozioni insieme? Questo io credo che dovrebbe essere qualcosa che dovremmo portare in ogni attimo della nostra vita. E sabe, aproveitando, Mônica, isso que o Frabete coloca, que
que eu acho que é muito interessante, porque eu entendo que tem um paralelo com o trabalho do teatro para as crianças pequenas também. Porque muitas vezes, e eu acho que essa tem sido a nossa preocupação, a partir daquilo que a gente leu e daquilo que a gente vê acontecendo no trabalho do Labaraca ou de tantos outros grupos que o Labaraca leva até Bolonha, a partir de uma curadoria para a gente ver diversas formas de contar, de fazer teatro para essa primeira infância, que você também entender que essa pesquisa está para além de... não é simplesmente, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar aqui no Brasil. Quando eu penso o teatro para criança, não é simplesmente vou contar uma história, que senão fica muito parecido com o papel que o Frabete coloca do professor. Eu vou contar a história e está tudo bem. Mas o que a gente tem por trás disso? Então, quando nós começamos a fazer a nossa pesquisa, então para preparar o Escaratuja, por exemplo, cada cena contém que relações, que sentimentos, que relações entre eles e o objeto e entre a plateia. Porque eu acho que isso é algo fundamental para a gente pensar naquilo que a gente quer levar para a criança, né? Para além da estética que a gente quer apresentar, que é um ponto importante, para além de uma história que a gente queira contar, mas que a pesquisa do teatro para a infância esteja olhando para esse lugar que o Roberto coloca, né? Que é fundamental na construção de qualquer espetáculo, penso. Não é só entretenimento, né? Não é uma questão só de entreter a criança. Tem uma mensagem muito mais profunda por trás. Que é da experiência, né? A criança, principalmente dessa faixa etária que você falou da importância da faixa etária e falou do triângulo, né? A gente também acho que acredita que é muito importante, né? Que todos possam participar, né? Então a gente não tem que olha, você não pode, não é pra você. Mas a gente sabe qual é a intenção que a gente está fazendo, né? Para aquela faixa etária. E a criança nessa faixa etária de 0 a 3, ela está descobrindo muito pelo corpo. Então, se o corpo dela, né, quando traz o conceito de corporeidade, né, se o corpo dela não estiver presente naquilo, não teve troca ali. Então, talvez eu acho que é aí que mora o lugar quando você diz contar a história, né, não é só contar uma história, né, porque se ela não tiver tido, né, essa experiência no corpo, se aquilo não tiver marcado ela, talvez não foi uma troca completa, né. E eu acho, mas o que eu queria trazer de fato é o quanto talvez a gente, enquanto adulto, não confie na criança. Né? Não confie no potencial que, por exemplo, uma peça teatral, uma atividade, né, possa trazer, e enquanto essa criança está ali presente, está frente, então às vezes a gente acha que porque a criança não está sentada, ela não está presente, ela não está se doando. Né? E aí quando a gente traz essa coisa da corporeidade, a criança, às vezes, ela está se movimentando, mas ela está ali, prestando atenção, ela está fruindo, ela está ouvindo, ela está experienciando de outra maneira. Conectada aquilo que está acontecendo. Não é sinal de desconexão, né? Às vezes, pelo contrário, a conexão, o movimento do corpo está trazendo ela para o presente, para o lugar, né? E o quanto a gente acha, mas talvez o bebê não vai entender, porque a gente está no lugar do adulto pensar sobre o que a criança está fazendo. Então, se a gente abrir a escuta, como a gente falou, se a gente observar, como o Humberto traz muito, né, depois de muitos anos observando, talvez a gente consiga verificar a potência, né, como a Marcela trouxe, de ter, né, de não ser só um entretenimento, né, dessa potência educativa, né, de comunicação mesmo, como meio, ferramenta, enfim, né. Só a última coisa, gente, porque eu fiz muitas relações e a relação dos atores que não deram nenhuma resposta, né? Como o Roberto disse, a gente não precisa explicar para eles não precisam de uma explicação, agora é isso, eles foram fazendo a leitura, depois eles interagiram com vocês em nenhum momento precisaram dar respostas. A criança é tão competente, eles foram tão sabidos nessa hora, que eles fizeram a relação, eles mostraram aquilo que eles compreenderam por meio da corporeidade. Né? Eles também perguntavam, vocês não precisavam responder, eles interagiram com todos o cenário, com vocês, com a parte ali interna, né? Então essa é a potência da criança. Em nenhum momento foi necessário dar resposta. Aqui na escola, né? Na nossa educação infantil, a gente trabalha assim também, né? Sem dar nenhuma resposta. A gente vai lendo o que a criança está
aprendendo qual é a sua relação com o mundo. Eu queria até dizer da experiência que a gente tendo depois da sessão, né? Que é esse brincar que muitas vezes, até falando como mãe, né? Quando você pergunta e a criança fala, ai, o que você achou? Né? E você quer saber do lobo mau, e você fica perguntando e a criança não te dá a resposta que você quer, né? Porque você também quer uma resposta. E a gente pede essa resposta para a criança e fica com essa sensação de vazio. Ah, não funcionou, não gostou, não tem porquê, não entendeu. E muitas vezes, depois de dias, né? Aparece um lobo da brincadeira, né? Um movimento que existia no palco, ele vem e volta para casa. Então eu tenho pensado muito também nesse teatro que é de brincar. E aí eu acho uma delícia quando a gente pode ver um trabalho que você olha e fala, nossa, dá para brincar disso depois, né? Dá para brincar do bicho que está sendo apresentado, esse movimento. Eu consigo ver as crianças depois brincando, e às vezes, eu estou falando depois, mas às vezes é no próprio teatro, né? Que tem, então hoje a gente teve também, quer dizer, a hora que bate palma, ninguém falou, agora vai bater palma. Você bateu palma uma vez, pá, né? E algumas vou bater bem forte para que todo mundo possa ouvir, outras não, peraí, tem um ritmo. Então é um teatro que brinca também, né? Brinca ali. É da chuva? É da chuva. É. Pode ser. Não quer. Era chuva. E é isso, o teatro brinca ali e brinca em casa depois. Então é uma experiência que de fato me parece muito rica e vai além da resposta daquilo que é cognitivo, daquilo que é racional, né? Que às vezes é o que a gente acaba procurando também como adultos. É bem automático isso, de tentar explicar, né? Sim. Os pais, assim, em geral, a gente pede, né, a gente aconselha, não precisa explicar, deixa a criança, o bebê fluir, enfim. Mas, normalmente, a gente ouve em alguns momentos específicos, olha o sapo, olha, não sei o que, sabe, assim, é incrível como... Mas eu acho que a Camila falou uma coisa que também, né, fazendo referência ao trabalho do Labaraca e o que a gente viu tantas vezes frequentando o Labaraca, que para nós chamou muita atenção, Roberto, e que a gente busca, a nossa maneira, também replicar aquilo que a gente sentiu lá. Que é muito dessa experiência que ela começa antes de entrar no teatro. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente está dentro do ambiente do Testoni Ragazzi, a gente vê que todo o ambiente se preocupa em fazer com que a criança passe por uma experiência. A experiência chega lá no teatro e é a grande experiência, mas ao longo desse processo a gente sente que houve essa proposta de vocês de a todo momento acolher a criança e fazer com que ela passe por uma experiência. A experiência maior está no teatro, mas comece todo esse processo de acolhimento, né? Credo che per loro, soprattutto per i più piccoli, sia tutto diventa esperienza. Per quello mi piace sempre anche raccontare, una delle cose in cui mi fermo nel libro, Sì. Non create tante aspettative ai genitori quando parli, ma anche agli insegnanti. Lasciate arrivare i bambini all'esperienza con, diciamo, la testa libera, pronti a cogliere quello che vogliono cogliere. Perché poi dopo la loro esperienza in realtà non nasce all'inizio dello spettacolo, ma soprattutto per chi va a teatro per la prima volta nasce da quando esce da casa, se è con la famiglia, o da quando lascia la sezione, la classe, se è dentro una scuola. Ed è tutto, è l'andare insieme. E lì si va a collocare un particolare momento che è quello della relazione teatrale. L'idea di lasciarli liberi vuol dire anche però far sì che in questo percorso loro possano avere tante suggestioni che sono curate e non casuali. E quindi vuol dire che cosa fare come insegnanti, vuol dire probabilmente essere aperti come loro, pronti come loro, camminare, non dovendo fare chissà che cosa, no? Per spingere la curiosità, ma curiosi come loro.
Mas falando isso que o Mar falou e que a Camila também falou de preparar, né, o ambiente, porque vocês também fazem isso, né? Então, antes de começar, então falar, olha, vocês sabem o espetáculo que vocês vão assistir, porque às vezes a criança vai para a escola e nem sabe o nome, né, da peça, só vai, né, no fluxo. Então, né, então vocês têm esse cuidado de preparar, olha, a gente vai apagar as luzes devagarzinho para não ter aquele choque, né, que normalmente tem. Então, o som, depois as luzes vão, né, já vão acender. Então a criança está esperando tudo aquilo, né? Então elas ficam tranquilas. Não, eu estou sabendo, vai ser legal a experiência, né? Então isso também eu acho que é uma coisa que foi bem legal de ver isso de vocês, né? Como vocês fazem. Per tornare a qualcosa che abbiamo detto all'inizio, che è la differenza dell'età che abbiamo detto in mezzo. Per dire, quando accogli una sezione, una classe di bambini del nido, la cosa migliore per me è tenere la distanza. Devi permettere a loro di essere interessati a te, dargli tempo. Quando hai una classe della scuola dell'infanzia, invece, sono loro che ti chiamano, subito ti dicono come ti chiami, chi sei, cosa fai, e allora hanno quasi bisogno di questo momento di conoscenza. Sembra una banalità, ma le differenze no, e allora tu devi essere lì a giocare non facendo giochi, ma a giocare su queste parole, a rispondere, sempre secondo me in modo molto onesto. Ad esempio io quando lavoro in scena lavoro senza scarpe, per molti sono senza scarpe, senza calze, e una delle prime domande che ti fanno è perché non hai le scarpe? È una domanda legittima quando sei nell'attesa, e la risposta non è chissà quale invenzione fantastica e magica da teatro di intrattenimento, come diceva prima, ma è semplicemente dirgli perché io senza scarpe ho un equilibrio migliore, quindi sento meglio, mi sento meglio, posso abbassarmi, posso sentire la terra e quindi forse racconto meglio. E acho que até para finalizar o nosso tempo, mas eu acho que a gente aprende muito com vocês, né, Roberto, e com esse olhar cuidadoso e principalmente com esse respeito com essas crianças, né? Respeitando cada faixa etária, cada particularidade delas, e elas estão entrando no nosso ambiente teatral, mas nós também estamos entrando no ambiente lúdico dela, na imaginação dela. E eu acho muito bonito esse respeito que vocês demonstram e que vocês nos instigam a ter e que vocês nos provocam a ter também com as crianças. Escutá-las é um sinal de respeito. Saber o tempo de cada uma delas é um sinal de respeito. E a gente busca o tempo todo nesse teatro para crianças, né, ter esse olhar e esse respeito por elas. Então, até para finalizar, acho que é agradecer imensamente essa oportunidade, dizer que a gente fica muito feliz de tê-lo aqui e de poder fazer esse registro, porque de uma maneira muito singela a gente apresenta o nosso trabalho daquilo que são as percepções e as nossas leituras a partir daquilo que a gente aprende com vocês do Labaraca e como é importante, né, aí falando do consulado e desse trabalho de trazer essas influências à cultura italiana de hoje, dessa contemporaneidade. O que a gente tem e que pode ser muito bom, nós já conhecemos, outros grupos tantos já conhecem, mas quanto mais a gente puder trazer esse olhar e essa pesquisa que vocês fazem, com tanta maestria na Itália para os brasileiros, acho que esse é o nosso propósito sempre. Intanto sono occasioni incredibili, perché continuo a pensare che sia utile muoversi in quella modalità di cui parlavo prima, che è il continuare a ricercare. Sì. Tutte queste occasioni sono occasioni anche per azzerare quello che sai, per ricominciare. Se si riesce ad essere utili è bellissimo. Io penso che tu debba essere utile, se non sei perfetto chi se ne frega. Credo che sia importantissimo continuare ad avere momenti come questi, perché si creano, e questo mi fa molto piacere, cioè vedere qua attorno soggetti che rappresentano
mondi che devono lavorare assieme ma che sono diversi. Una compagnia teatrale, un'istituzione come il SESC, un'altra istituzione come il consolato, un'altra istituzione come la scuola italiana, cioè ovvero qui si vanno a creare le alleanze e se vogliamo dare continuità, perché di punte, di momenti eccezionali ce ne sono tanti, il grande problema, credo, sia nella politica culturale dare continuità e di dare anche la possibilità che le cose accadano più volte per un bambino. Se promuoviamo il diritto del bambino all'arte e alla cultura, da piccolissimo, da come dicevi prima, appena nato questa parola besilio, scusami, mi ha fatto impazzire. Credo che sia importante che da piccolissimi fino ad arrivare all'adolescenza, e poi dopo loro possono andare in tutti i luoghi dove si fa cultura, possono andare a teatro sempre da 0 a... ma non di andarci una volta solo all'anno, perché una volta solo all'anno è solo un grande momento, un avvenimento, meglio che niente, sicuro. Però dargli anche continuità, perché una delle cose belle del teatro, se è teatro bello, onesto, vero, è che ogni artista racconta qualcosa di diverso, non solo storie diverse, ma modi diversi. E credo che i bambini e gli adolescenti abbiano piacere di vedere tanti racconti adulti. Quindi la speranza, ma questo lo si crea solo se si instaurano alleanze che lavorano in quel territorio con continuità e soprattutto con tanta pazienza e capacità di procedere anche passo a passo. Noi l'alleanza con la baracca l'abbiamo avuta grazie a Paideia, l'associazione Paideia che ha collaborato con il consolato l'anno scorso. Quindi alleanze sul territorio cerchiamo di costruirle insieme. Grazie Marcello, grazie Catarsis, grazie al SESC e ciao a tutti.